celebração de domingo do ano de 2014, última celebração de discipulado, e aprove ao Espírito Santo que nessa noite nós estejamos consagrando os nossos sonhos ao Senhor. Quem aqui tem sonhos? Quem tem tempo, como diz meu marido, você tem tempo para dormir e sonhar? Nessa correria que nós vivemos, muitas vezes nós não temos tempo de sonhar, porque estamos falando não somente daqueles sonhos que ocorrem durante o tempo em que estamos inconscientes, com o nosso corpo dormindo, mas estamos falando também de projetos, estamos falando daquilo que é a força motriz para o homem, que são os sonhos. Hoje nós vamos estar compartilhando, e eu gostaria que você tomasse a palavra de Deus em Joel, capítulo 2, versículo 28. Joel fica no Antigo Testamento, Joel, capítulo 2, versículo 28. Uma palavra liberada pelo profeta, que é repetida em Atos dos Apóstolos, mas nós vamos ler primeiramente Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Que diz assim: E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Agora Atos capítulo 2, versículo 17. Atos 2, 17 diz assim: Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. O que nós vimos de diferença nestes dois textos? Ambos estão falando do tempo em que Deus derramaria do seu espírito. Porém, esses dois versículos têm uma diferença logo no início. Em Joel está dizendo que depois disso, em Atos dos Apóstolos diz nos últimos dias. Depois disso está se referindo ao tempo de que Israel viveria, que Deus estaria derramando sobre Israel um avivamento espiritual, porque Israel estava vivendo um tempo de afastamento de Deus, portanto, já não estava sonhando, já não estava tendo visões, já não estava acreditando no futuro declarado por Deus sobre a vida deles. Mas no Novo Testamento, então, Atos dos Apóstolos está falando, nos últimos dias, está dizendo a respeito do nosso tempo. Fala para a pessoa que está do seu lado, Atos dos Apóstolos falava a nosso respeito. Nós estamos vivendo os últimos dias. Quem crê que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra? Quem crê verdadeiramente que aquilo que Jesus falou, que ele iria para o Pai, iria preparar a morada, mas que ele iria retornar e nos levaria para habitar eternamente com ele, está prestes a acontecer. É possível que a gente não saia de 2014 sem este grande evento. Mas é possível que a gente ainda viva 2015 completo, 2016, porque a Bíblia diz que nenhum homem sabe, nem mesmo o filho sabe o dia em que ele retornará para buscar a sua igreja. Então nós precisamos viver na expectativa do hoje, mas trabalharmos e sonharmos como que Jesus fosse voltar daqui a 100 anos. Nós precisamos entender que nós estamos vivendo nos últimos dias. E aqui está dizendo que derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Para que vou derramar do meu espírito? Para que o povo possa profetizar, para que possa ter visão e para que possa ter sonhos. Isso significa que, se o Espírito de Deus não agir na nossa vida, nós não teremos sonhos e visões de Deus. Nós podemos ter sonhos, nós podemos ter desejos, nós podemos ter algumas expectativas, alguns projetos. Mas quando se fala de sonho, biblicamente falando, está falando daquilo que é o sonho de Deus para a minha e para a sua vida. E para isso nós precisamos do Espírito Santo. Para isso nós precisamos de uma ação sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida. Porque sonhar os sonhos de Deus somente é possível através de uma ação espiritual. Nos dias que nós estamos vivendo, os valores que estão dominando essa sociedade de consumo, faz a gente abandonar aquilo que é o projeto e o sonho de Deus para a nossa vida. Muitas vezes não nos leva
nem a possibilidade de sonhar. Porque nós vivemos em um acúmulo de frustração, de tempos em que vivíamos sem Deus, ou até mesmo de tempos que já conhecemos a Deus, porém, acumulamos algumas frustrações e que a gente acaba desistindo daquilo que é o projeto de Deus para a nossa vida. Projeto de Deus para a vida pessoal, para a família, para a empresa, projeto de Deus para a nossa cidade, projeto de Deus para a nossa igreja, projeto de Deus para a nossa nação. Nós olhamos para o futuro e falamos, é muito difícil, está muito difícil, muito difícil. Né? Se tem uma coisa que tem tomado conta do consciente coletivo do brasileiro, é que a coisa está muito difícil. E em semanas passadas nós já falamos que para o povo de Deus a política e a economia pode estar um caos, mas para o povo de Deus a coisa vai acontecer, porque Deus determina a bênção para o povo de Deus para sempre. Nós não dependemos daquilo que é gerado pelo Deus desse século. Claro que nós estamos envolvidos por tudo aquilo que está sendo administrado pelo Deus desse século. Porém, nós não dependemos disso, porque nós temos uma cidadania eterna. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Fala para a pessoa que está do seu lado, você está aqui, meu irmão, mas você não é daqui. Seu passaporte não é daqui. Seu passaporte é de outro canto. Seu passaporte é do céu. Seu passaporte é do reino. Você perdeu de falar um amém. Seu passaporte é do reino de Deus. E no reino de Deus, a moeda que gira lá não é o real, não é o dólar, não é o guarani, não é o peso. A moeda que reina lá não é isso. Mas eu quero falar sobre sonho. Não vou falar sobre dinheiro hoje, quero falar sobre sonho. Como nós estamos vivendo numa sociedade de consumo, nós acabamos descartando os nossos sonhos, assim como nós descartamos as coisas que nós compramos. Quem aqui sonhava em ter um Blue, um celular? Um Blue. Comprou o primeiro Blue, daí olhou para aquele celular e disse assim, não, mas agora já saiu um outro modelo, e foi comprando um outro modelo. Quem sonhava com um iPhone? Comprou um iPhone, daí tinha o iPhone 4, daí conseguiu o iPhone 4, aí veio o 5, já pegou o 5, agora já descartou o 5, já está indo para o 6, e eu creio que janeiro, fevereiro já deve ter o 7. Não tem o 7 ainda? Quem sonhava em ter um computador na sua casa? Aqueles computadores de mesa lá. Quando que você teve seu primeiro computador? João, quando você teve seu primeiro computador? Há 10 anos atrás. E quantos computadores você trocou nesse tempo, João? Assim acontece com carro, assim acontece com roupa, assim acontece com sapatos, assim acontece com sonhos, assim acontece com família, assim acontece com marido, assim acontece com esposa. Sonhávamos em nos casar, mas daí chega o primeiro obstáculo e a gente diz assim, eu acho que eu vou desistir desse sonho, eu vou tentar um outro sonho. Isso é resultado de uma mente de descartabilidade. De uma mente que desiste dos sonhos facilmente. Aquilo que hoje é um sonho, amanhã já se tornou qualquer coisa, obsoleto. Deus quer que a gente entenda que no meio dessa sociedade que hoje não sonha, Deus tem uma classe de pessoas que foi escolhida para sonhar. E nós fazemos parte dessa geração de sonhadores. Amém? Você faz parte da geração de sonhadores. O sonho não nasce apenas para impactar uma geração, mas para promover mudança. Se houver impacto, mas não houver mudança, de nada vai valer. Para que a gente sonhe os sonhos de Deus, é necessário termos uma visão profética. Porque quem não tem uma visão profética não vai esperar e não vai trabalhar por mudanças na sua vida e no contexto de reino de Deus. É necessário nós termos uma visão profética. E as mudanças vêm por uma visão e por um projeto. E um projeto é resultado de um sonho. Portanto, o que é um sonho? Um sonho é o projeto que eu tenho, é a meta que eu traço sobre o que eu desejo alcançar.
Então podemos dizer que é importante sonhar, porque sem sonhos não há conquistas e nem realizações. Se você não sonhar com nada, qualquer lugar que você chegar, você vai estar satisfeito. É comum perguntarmos para algumas pessoas, e algum tempo atrás perguntavam para mim, qual é o seu projeto de vida, qual é a sua visão, a visão para a sua vida, e eu não tinha muito claro qual era a visão para a minha vida. Eu não sonhava. Eu deixava que as coisas fossem acontecendo. Eu tinha desejos interiores, desejos internos muito profundos. E eu acreditava que Deus ia fazer com que eu alcançasse esses desejos. Porém, eu não transformava isso em sonho. E se eu não transformasse em sonho, isso nunca poderia se tornar um projeto. E se não se tornar em projeto, a realização não chegaria. Agora, eu creio que você tem um sonho. Quem tem um sonho aqui? Um sonho material, físico, espiritual, sentimental. Feche seus olhos agora. Numere seus sonhos diante de Deus. Com o que você tem sonhado a respeito da sua casa, da sua família? O que você tem sonhado com respeito à sua vida profissional? A sua vida financeira? A sua vida intelectual? O que você tem sonhado com relação ao seu ministério? O que você tem sonhado? O que você quer fazer nos próximos 365 dias do próximo ano? E até mesmo os próximos 10 anos da sua vida, ou os próximos 20 anos da sua vida? Quando nós somos desafiados a escrever os nossos projetos para 2015, para colocarmos dentro de uma urna, muitas vezes nós temos dificuldade de expor os nossos projetos. Por quê? Porque nós estamos sem sonhos. Deus nessa noite quer restaurar o seu poder de gerar sonhos. Porque o sonho precisa ser gerado por mim e por você. Você conseguiu nomear algum sonho? Amém? Coloque isso diante de Deus agora. Os sonhos e visões são a linguagem do Espírito Santo. Agora, desses sonhos que você conseguiu numerar, quais desses sonhos você tem certeza que são os sonhos de Deus para a sua vida? Desses sonhos que você colocou diante de Deus agora, qual destes sonhos você já tem a assinatura de Deus de que isso realmente é aquilo que Ele tem para você? Porque uma coisa é nós gerarmos sonhos, outra coisa é nós vivermos e buscarmos a realização dos sonhos que Deus tem para a minha vida. Quando Joel falou a respeito de que os jovens teriam visões e os velhos teriam sonhos, não estava dizendo de sonhos egoístas e nem tampouco simplesmente de coisas que podem ser tocadas e que hoje vale alguma coisa, mas amanhã não vale mais nada. Está falando de sonhos transcendentes, está falando de sonhos que realmente vale a pena nós vivermos e lutarmos. Está falando de coisas que não podem ser tocadas. O coração de Deus hoje está voltado para a nossa vida, e Ele está olhando e que está perguntando assim: aonde eu posso encontrar alguém que esteja disposto a viver e a realizar os meus sonhos? Porque normalmente, queridos, nós chegamos diante de Deus com a nossa lista e falamos: Deus, é o seguinte, chegamos para Ele como algumas crianças fazem com o Papai Noel. Você já enumerou seus sonhos, você pode abrir os olhos. Nós chegamos diante de Deus como algumas crianças que ainda não compreenderam, ainda não entenderam a farsa e a fantasia do Papai Noel. Ela escreve uma carta para o Papai Noel e coloca ali 10 coisas. Olha, Papai Noel, eu quero um relógio, eu quero uma bicicleta, eu quero que meu pai arranje um novo emprego, eu quero que minha mãe e meu pai parem de brigar. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso. E apresento para o Papai Noel. Para Papai Noel, eu vou ser bem bonzinho. E eu sendo bem bonzinho, eu sei que você vai me dar tudo isso aqui. Muitas vezes nós chegamos com os nossos sonhos diante de Deus como se estivéssemos chegando diante do velho barrigudo, bêbado e barbudo. O Papai Noel. E apresentamos isso e em nenhum momento
nós entendemos que tudo aquilo que está no nosso coração precisa passar primeiramente pelo crivo da vontade de Deus, porque o que nós estamos colocando diante de Deus é a nossa vida, e Ele é o maior interessado na nossa vida. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: meu irmão, você sabe que Deus é o maior interessado na sua vida? Ninguém se interessa tanto por você quanto Ele. E a realização dos nossos sonhos não depende de nós sermos bonzinhos ou de nós sermos mais obedientes ou menos obedientes, porque a realização dos nossos sonhos estão pautados nos princípios, e o principal princípio é o princípio da graça de Deus, o princípio do favor imerecido. Você não alcança nada em Deus porque você merece, ou porque você é o cara, ou porque você é bom, ou porque você é uma ótima profissional, ou porque você tem uma capacidade sobrenatural para realizar as coisas. Você recebe por graça. Você recebe porque Deus quer que os seus filhos sejam bem posicionados em todos os sentidos da sua vida na terra, para que o nome dele seja glorificado. Entendendo que os nossos sonhos precisam passar pelo crivo de Deus, eu quero perguntar para você: qual é o tamanho do seu sonho? Porque a sua fé precisa ser do tamanho do seu sonho. Eu tenho uma ilustração aqui que gostaria de ler para você. Certo homem passou muita dificuldade na sua vida. Ele tinha que estudar e trabalhar ao mesmo tempo. E quando foi para a escola, ele já era um rapazinho. Um dia o professor lhe disse: escreva numa folha o seu sonho. E ele desenhou o seu sonho. Uma fazenda com 100 hectares, gado, ovelhas, cavalos e uma linda casa com uma família. No dia seguinte, ele entregou 7 páginas ao professor. Uau! 7 páginas escrevendo de sonhos. E disse: aqui estão os meus sonhos, professor. E o professor, verificando aquilo, disse: volte e desenhe outro sonho, porque isso que você colocou aqui é impossível acontecer. O seu pai é pobre e você também. Você precisa ser coerente, menino. Faça outro desenho e volte amanhã, senão eu te darei um 0. Naquela noite ele ficou numa luta tremenda. Ele não conseguiu mudar nada e repetiu o mesmo desenho e as mesmas páginas. No outro dia ele entregou o desenho e disse ao professor: prefiro ganhar 0 do que a renunciar o meu sonho. Muitos anos depois, ele chamou alguns jovens para conhecer sua fazenda. Ali estava tudo o que ele havia sonhado quando adolescente. E na sala da casa estava um quadro com algumas folhas de papel. Era o mesmo desenho que ele havia feito naquela época. Qual é o tamanho do seu sonho? Quando você manifesta os seus sonhos e alguém lhe diz: olha, deixa de ser sonhador, você está pensando muito alto, menina, você está pensando muito alto, rapaz, você está pensando muito alto, você tem coragem de dizer assim: olha, eu prefiro ser desaprovado por você do que renunciar ao meu sonho? Ou você se acomoda àquilo que as pessoas acham que você pode alcançar? Você se acomoda àquela visão que as pessoas têm a seu respeito? Nós, muitas vezes, temos uma visão muito aquém daquilo que Deus já estabeleceu para nós, como alcance de metas e de sonho. Na Bíblia, nós encontramos a história de um grande sonhador. Hebreus, capítulo 11, versículo 22, diz assim: pela fé, José, estando próximo ao seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. José era filho de Israel e, como todos nós conhecemos, ele também foi conhecido como José do Egito. Foi um jovem que sonhou desde muito cedo. Ele era o filho preferido do seu pai. E seu pai lhe fez uma capa. Essa capa se chamava capa atalar. Essa capa talar demonstrava a autoridade. Todos os que usavam aquela capa, não importava a idade que tivesse, não importava a posição que ocupasse naquela família, quem utilizasse aquele estilo de capa no povo de Israel estava
estava demonstrando autoridade. Então, quando Israel ou Jacó prepara aquela capa, entrega aquela capa para José, ele estava dizendo assim: eu estou colocando sobre você uma autoridade. Isso desperta nos seus irmãos já um ciúme muito grande. Os seus irmãos começam a ver que ele era o irmão mais novo e ele provavelmente iria se utilizar daquele posicionamento de autoridade que o pai estava lhe dando. E Deus fala através dos sonhos, é o primeiro ponto que eu quero trazer para você. Deus fala através dos sonhos. E Deus começa a falar com José através de sonhos, mas sonhos do seu inconsciente. Enquanto ele dorme, ele tem alguns sonhos, e quando ele acorda, ele começa a falar sobre esses sonhos com os seus pais e a falar com seus irmãos. Aquele sentimento que já tinha no coração dos irmãos, quando escutam os sonhos, então, eles ficam mais aterrorizados ainda. Porque Deus começa a revelar que José realmente ocuparia, em certo momento da vida dele, ele se tornaria autoridade sobre os seus irmãos. E em um segundo sonho, ele se tornaria também autoridade sobre o próprio pai e a própria mãe. Nós não podemos aqui descrever todos os sonhos, porque eu não quero focar em sonhos que temos durante a noite. Eu quero focar hoje, quero que você foque naquilo que Deus tem gerado no seu coração, como projeto de vida para você e para a sua família. Eu quero que você utilize os sonhos de José e tudo aquilo que Deus vai estar ministrando a respeito da vida de José, não para os sonhos que você tem enquanto dorme, mas dos projetos que Deus tem plantado no seu coração. Esses irmãos, eles não entendem a linguagem do Espírito. Esses irmãos não entendem que Deus tinha algo com José e que tinha sido por escolha unicamente de Deus. Existem coisas na nossa vida, queridos, que acontecem conosco, que ninguém entende. Os irmãos mais novos, mais velhos, a parentela, a cidade, os irmãos da igreja não entendem. E de repente começam a acontecer algumas coisas na nossa vida, resultado de sonhos e de projetos que Deus planta no nosso coração, e que começa a despertar muitas vezes inveja, ciúme e até mesmo perseguição. E foi o que aconteceu com os seus irmãos. O que fez com que José permanecesse fiel aos seus sonhos foi entender que sobre ele havia uma unção de autoridade depositada pelo seu pai. E ele atravessou grandes situações, grandes momentos na sua casa. E enquanto ele estava em casa, ele estava sonhando com o tempo em que ele seria autoridade. E eu penso que naquele tempo, José não tinha noção exatamente de como isso ia acontecer. E é assim que acontece com o Filho de Deus que sonha. Você olha para algo que é impossível, mas você só tem a certeza de que aquilo vai acontecer. Quem já passou por isso? Você sonhou com algo, projetou algo e diz assim: Deus, isso é loucura, mas se está no coração, se Deus colocou no meu coração e Deus está sustentando isso no meu coração, de alguma forma vai acontecer. Há uma convicção de que Deus vai mover céus e terra, Deus vai mudar posicionamento de pessoas, Deus vai tirar pessoas e vai trazer pessoas para a nossa vida para que aquilo possa acontecer, porque faz parte do sonho de Deus. Mas uma coisa nós precisamos ter certeza: certificar-se de que o sonho que eu tenho faz parte do sonho de Deus. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 5, versículo 7. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Quando algo cair no seu coração, a primeira coisa que você precisa fazer é correr para a presença de Deus e falar: Deus, isso vem do Senhor? Isso que eu estou planejando para a minha vida tem a sua assinatura? Este é o sonho que o Senhor tem para mim, e isso vai da escolha de uma faculdade, da mudança de um emprego, a mudança de uma cidade, a abertura de uma célula, o assumir um discípulo. Tudo aquilo que cai no nosso coração, nós precisamos perguntar: Deus, o Senhor faz parte disso? Isso não é um sonho do meu coração? Isso não é algo que eu quero para mim?
Você sonha em ter uma casa, e aí você vai e você olha um terreno, e você diz, Deus, eu quero esse terreno, eu quero esse terreno. A primeira pergunta a fazer é, Deus, esse é o terreno que o Senhor quer dar para mim? Este terreno aqui faz parte do teu sonho para mim? Essa casa que eu vou construir, Deus, e o Senhor está me dando condição para fazer isso vai acrescentar dores para a minha vida? Este carro que eu quero comprar, que é o carro dos meus sonhos, Deus, que já está lá no meu mural de sonhos há tanto tempo, já é tempo de eu realmente acessar esse carro? Ou será que isso vai acrescentar dores? Porque muitas vezes nós acessamos sonhos e achamos que foi Deus quem realizou aqueles sonhos, mas nós não foi Deus, aquele não era sonho de Deus. E tudo aquilo que nos acrescenta dores não faz parte do sonho de Deus. Se você acessar uma coisa que vai te acrescentar dores, Deus não está nesse negócio. Porque aquilo que o Espírito Santo faz é perfeito. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz que o Espírito Santo faz. É perfeito. Pastora, mas como que você diz que não acrescenta dores? Olha a vida de José, pastora. Para chegar ao sonho, José teve dores, mas quando José acessou ao sonho, ele teve glória. Quando eu falo que aquilo que Deus faz não acrescenta dores, é aquele sonho realizado. Sabe aquele sonho do carro novo que você entra na garagem e diz, uau, glória a Deus, tenho o meu carro, e 90 dias depois você está lá sofrendo que não consegue pagar o seguro? Será que foi Deus que deu esse sonho para você? Entregou esse sonho? Né, Eduardo? E daí aí não faz o seguro. É importante nós levarmos todos os nossos sonhos para a presença de Deus e perguntar, Deus, isso faz parte do teu sonho para mim? Segunda coisa, devemos compartilhar os sonhos de Deus com quem entende a nossa linguagem. Compartilhe os sonhos somente com quem estiver disposto a sonhar com você. Gente, tem pessoas que são um balde de gelo. É como aquele balde de gelo assim que você tem, né? Agora final de ano, nas festas de final de ano, a gente coloca o balde de gelo na mesa. Você vai cheio de fé, compartilha o que Deus compartilhou com você. Olha, estou sonhando com a minha célula. Ano que vem eu vou abrir minha célula, já tenho 3 discípulos. Aí vem o irmão amado, aquele que você diz assim, meu Deus, ele é irmão aqui da igreja já há tanto tempo. Ele diz assim, nossa, você nem sabe o que significa uma célula, meu filho. Dá tanto trabalho, não faz isso. Não, cara. Ou então você diz, olha, Deus abriu uma porta de emprego para mim, e olha, eu já confirmei, já orei, Deus já falou que Ele está nesse negócio. Aí você compartilha com alguém e joga um balde de água fria. Deus vai compartilhando sonhos profundos, e você senta com alguém e compartilha com pessoas que não sonham com você. Compartilhe os sonhos com aqueles que vão sonhar com você. Compartilhe teus sonhos com aqueles que não vão te perseguir por causa dos sonhos. Sabe, José foi tão perseguido porque ele publicou o sonho para quem não deveria. Pelo menos não naquele tempo. Ele não deveria ter publicado o sonho para os irmãos dele. Ele poderia até ter publicado o sonho para o pai, porque o pai lhe daria uma cobertura. O pai era autoridade sobre ele, o pai não queria persegui-lo. Existem sonhos, queridos, que nós não devemos compartilhar com ninguém, a não ser com Deus. Verdadeiramente só com Deus. Coisas tão profundas, coisas tão absurdas. Coisas tão absurdas que se você compartilhar, algumas pessoas vão arrancar as raízes de fé que você tem para alcançar aquele sonho. Mas você tem alguns sonhos que você deve sim compartilhar. Mas compartilhar com pessoas que vão sonhar junto. E o que é compartilhar com pessoas que vão sonhar junto? Pessoas que vão orar com você. Pessoas que vão ministrar fé. Pessoas que vão estar junto com você no momento em que a coisa está difícil. Ai, mas Deus falou. Pessoas que vão te fazer lembrar daquilo que Deus te falou. Eu tenho sonhos que eu compartilhei com o pastor Eugênio, com o pastor Osana, há 10, 12 anos atrás.
E na caminhada, muitas vezes eu chegava e dizia assim, eu acho que não vai dar certo, não aguento mais, eu vou parar. E pastor Eugênio olhava para mim e falava, lembra o que Deus te falou? Lembra aquela palavra que Deus te falou quando você começou a sonhar com isso, Genoveva? Quantas vezes eu estava num ponto de desistir de algumas coisas. E por eu ter compartilhado sonhos com pessoas que sonharam comigo, eu não desisti deles. Fala comigo assim, Deus, mostra-me quem são as pessoas que eu posso compartilhar os meus sonhos. Amém? Quarto ponto, os sonhos de Deus exigem níveis de cura. José só alcançou realmente a posição que Deus tinha para ele, quando ele teve um encontro de renovação de aliança com a sua família. Queridos, na nossa caminhada, nós temos muitas coisas que não acontecem na nossa vida, por conta de situações do nosso passado. E José, apesar de ter perseverado em toda a sua caminhada, ainda ele não tinha acessado completamente todo o sonho de Deus para a vida dele. Mas chegou um determinado momento que foi crucial na vida dele, foi quando ele teve que encontrar-se com seus irmãos. E ali ele poderia ter colocado tudo a perder. Sabe, tem algumas coisas, alguns sonhos na nossa vida, que ainda nós não conseguimos acessar, porque nós colocaríamos tudo a perder, se Deus nos presenteasse com aquilo. Nós esqueceríamos de Deus, nós daríamos mais valor ao sonho do que ao provedor do sonho, nós nos tornaríamos soberbos, nós nos tornaríamos tão orgulhosos com aquilo que alcançamos, que o sonho acabaria, a bênção acabaria se tornando, muitas vezes, uma própria maldição na nossa vida e na nossa família. Existe uma necessidade de, enquanto estamos velando pelo sonho, enquanto estamos trabalhando pelo sonho, nós estarmos passando por um processo de preparação do nosso coração em um nível maior de cura. E o nível maior de cura vai nos tornar pessoas com um coração humildes diante de Deus. Para quando alcançarmos aquilo, não esquecermos de quem foi a pessoa que nos deu o poder para chegarmos até lá. Você está entendendo do que Deus está falando? Amém? O sexto ponto, conheça e vença os inimigos do seu sonho. Ai, tem tantos inimigos do sonho. Eu nomeei pelo menos 4 aqui. O trauma. O trauma deve ser enfrentado. Trauma sempre tem referência com o nosso passado. Precisamos enfrentar o passado com coragem e a determinação para colocarmos um ponto final nesses processos de fracasso. Muitas vezes, algumas pessoas não sonham mais com um casamento porque foram traumatizados num primeiro casamento. Outros deixam de sonhar com a abertura de uma empresa porque se frustraram e faliram uma empresa. Outros não querem reabrir uma célula, não querem cuidar de pessoas, porque no passado foram traumatizados em uma situação e aí diz assim, não vou voltar àquilo que eu vivi lá atrás. E nós ficamos olhando para o passado, mas para quem olha para o passado, não sonha no presente, não vai alcançar nenhuma realização no futuro. Deus não quer que a gente fique olhando para o passado. Deus quer que você olhe para o futuro. 2015 está chegando. Colha de 2014 tudo que vai alimentar os seus sonhos e seus projetos. Mas deixe em 2014 tudo aquilo que não deu certo. Não leve para lá não, em nome de Jesus. A Bíblia diz assim, basta cada dia o seu mal, basta cada ano o seu mal. Então olha para trás agora, faz um ato profético. Olha para trás agora. Fala assim, 2014, eu vou levar de você tudo que vai alimentar e me fortalecer para alcançar os sonhos de Deus. Mas eu vou deixar tudo aquilo que vai impedir de eu alcançar os sonhos de Deus.
E que isso que você fez sobre 2014 seja um ato profético para todos os anos anteriores da sua vida. Sabe, queridos, muitas vezes nós ficamos levantando, eu sempre uso esse termo nos encontros de mulheres, nós ficamos levantando as nossas feridas do passado, os nossos traumas como troféus. Quando Deus tem um troféu de vitória para nós alcançarmos ali na frente, nós não desocupamos as nossas mãos com os troféus do passado, do fracasso. Ah, mas é que eu fracassei no primeiro casamento, mas o segundo casamento vai dar certo. Você vai pegar todos os erros do primeiro casamento e vai acertar no segundo. Amém? Nossa, tem tanta gente querendo casar. Não deu certo a primeira empresa, mas se Deus ainda tem esse sonho no teu coração, você aprendeu com a primeira falência. Reabra uma empresa e deixe Deus agir através da sua vida para que você possa realizar o teu sonho. E não ficar olhando assim, eu sou empresário fracassado, eu sou empresário fracassado. Os traumas fazem com que a gente tenha medo, que é o segundo inimigo. Olha o que o medo faz. O medo tem o poder de neutralizar a nossa fé. Traz desânimo para a alma e paralisa o corpo. Mostra uma mente negativa a respeito do sonho. Rouba a nossa coragem para avançar. Tira a nossa criatividade. A gente fica com medo de agir. E Josué recebeu uma palavra tão forte de Deus, quando ele estava para entrar na terra prometida. Deus olha para o coração dele e diz, meu filho, você está com tanto medo, tanto medo, tanto medo. Mas, meu filho, ser forte, ser corajoso. E olha a palavra que Deus está dizendo para você hoje, para você lançar fora todo medo. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Lança fora todo medo. A Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Mas para isso você precisa acreditar no caráter de Deus. Você precisa acreditar que verdadeiramente Deus vai estar com você durante todo o tempo. Pegue esses sonhos, esses projetos, passe pelo crivo do Senhor. Fala, Senhor, aquilo que não estiver no teu coração, eu abro mão hoje. Eu tiro de foco da minha vida aquilo que não está no teu coração. Mas aquilo, Deus, que o Senhor aprovar, eu vou ser corajoso a partir de hoje. E eu vou envidar esforços. E eu vou correr atrás. E eu vou à luta. Porque existe uma coisa que é inimigo da realização dos sonhos. É a preguiça. Ninguém realiza sonho se tiver preguiça. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz, meu irmão, esses dias de final de ano são dias preguiçosos. Você já trabalhou o ano inteiro. E o seu corpo está cansado. Quer dormir mais do que precisa. Quer ficar no bem bom. Aproveita até dia 31. Agora olha para mim. A partir do dia 2 de janeiro, meu irmão, arregaça suas mangas. Arregaça suas mangas. Mire para os projetos que Deus tem para a sua vida. E corra atrás deles. Não se acomode na posição que você está. Lança fora a preguiça. Tem um princípio que diz, lá em Provérbios, que diz assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para as formiguinhas. As formiguinhas constroem aqueles grandes formigueiros. E consegue fazer tanta coisa. Por quê? Porque elas não param. Um filho de Deus não fica parado. José estava na casa do pai sonhando, mas ele não ficou parado. José foi para a casa de Potifar e o sonho não tinha se realizado, mas ele foi o melhor na casa de Potifar. José foi para a masmorra, mas ele foi o melhor da masmorra. Ele estava preso, mas ele foi o melhor naquilo que ele estava fazendo. Então nós precisamos ser os melhores naquilo que nós estamos fazendo. Mas sabe o que é? Sabe por que eu trabalho assim? Porque esse aqui não é o meu sonho, meu sonho profissional. Quando eu conseguir fazer o que eu gosto, aí realmente eu vou me esforçar. Meu querido, provavelmente você não vai chegar onde você gosta. Porque nós precisamos ser fiéis naquilo que Deus está entregando nas nossas mãos.
Nós precisamos ser fiéis. Arregaça as mangas. Corre atrás. Nada vai cair do céu. Olha para esse teto aqui. A graça de Deus já caiu sobre você, mas os sonhos não vão cair do céu. Você precisa correr atrás. Amém? Terceiro inimigo do sonho, a incredulidade. Olha só, Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Quando se fala de sonho de Deus para a nossa vida, só é possível através da fé. Ou cremos ou não cremos. A incredulidade, ela aniquila nosso relacionamento com Deus. E por isso ela precisa ser extirpada de nossa vida através da fé. Se você tem um coração incrédulo naquilo que Deus fala a seu respeito, naquilo que Deus depositou no seu coração para você realizar, você não vai ter um relacionamento íntimo com Deus para ser fortalecido, para que você não caia nas mãos do quarto inimigo do sonho, que é a desistência. Sabe, o cemitério é o lugar mais rico dessa cidade, porque lá estão enterrados muitos sonhos. Não porque não eram possíveis serem realizados, mas é porque pessoas desistiram de realizá-los. A desistência na vida de um cristão, ela vem por falta, e não tem uma outra coisa, por falta de um relacionamento íntimo e próximo com Deus. Porque quando você tem um relacionamento íntimo e próximo com Deus, Ele não deixa você desistir dos seus sonhos. Diariamente Ele vai alimentando, diariamente Ele vai colocando combustível, diariamente você está desanimado, está cansado, Deus, eu acho que não vai dar certo, e Deus mais uma vez fala, ser forte e corajoso, Josué. Josué aprendeu a intimidade com Deus enquanto ele caminhava com Moisés. Moisés estava lá na tenda conversando com Deus, e aí todos se afastavam da tenda, mas Josué ficava lá. Ele aprendeu a ser íntimo de Deus. E no momento que ele estava nos momentos mais difíceis para assumir a terra prometida, Deus precisava dizer para ele, Josué, não tenha medo. Josué, não tenha medo. Eu estou com você. A desistência só pode ser vencida através de um íntimo relacionamento com Deus. Nós somos uma geração de sonhadores, amém? Deus gerou sonho no seu coração, e estes sonhos você não vai desistir deles, amém? Levante sua mão assim, diz, Deus, o Senhor conhece os meus sonhos. Alguns deles talvez não estejam na lista dos sonhos que o Senhor tem para mim. Mas hoje eu quero expô-los todos diante do Senhor. E clamar a Ti, que o Senhor me ajude a vencer os inimigos do meu sonho. Senhor, hoje eu lanço fora todos os traumas, todo medo, incredulidade, e a partir de hoje, eu me torno perseverante para alcançar os meus sonhos. Eu quero consagrar os meus sonhos a Ti. Mas antes disso, eu lanço fora da minha vida todos estes inimigos. Em nome de Jesus. Amém.